A paz do Senhor, irmãos. Jesus, que Deus abençoe sua família. Estamos de volta para ministrar mais uma mensagem do coração de Deus para o seu. Eu louvo a Deus por cada irmão inscrito nesse canal, amém? Que Deus possa abençoar. O nome do vídeo da pregação hoje vai ser: por que os fariseus não aceitaram Jesus como Messias? Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando do amor do teu amor para as pessoas. Abençoa cada vida que for assistir esse vídeo, que elas possam ingerir do bom alimento espiritual, que ela possa ingerir do bom alimento espiritual, Senhor, da palavra viva e eficaz, aleluia, como Pedro falou, do leite não falsificado. Venha derramar graça, saúde, paz, prosperidade, Senhor, bênção. Venha abrir os olhos das pessoas, criar a incredulidade e cair por terra, em nome de Jesus. Derrama a graça do céu, em nome de Jesus. Aqui em Lucas capítulo 4, irmãos, versos 14 diz assim, Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. E disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga era nele. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Sem dúvida, e Jesus fala aqui. Jesus começa a falar aqui, E ele lhes disse: sem dúvida direi esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum dos profetas é bem recebido na sua pátria. E começou a falar aqui mais em Lucas. Aqui. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até ao cume do monte em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Então, amados, eu até dei um título, Deus estava falando comigo essa tarde sobre esse sentido. E eu orando, o Espírito me levou a isso. Porque Jesus, os fariseus não aceitaram Jesus, Eu vou fazer um preâmbulo aqui rápido, Os fariseus, irmão, a primeira coisa que os fariseus não aceitou Jesus, porque eles foram levados em cativeiro, para a Babilônia. E depois que eles foram levados em cativeiro para a Babilônia, e quando Deus usa Jeremias para profetizar o cativeiro, e Deus também usa Jeremias para profetizar 70 anos de cativeiro. Depois de 70 anos, Deus ia visitar aquele povo e ia trazer eles de volta. Então, assim, quando acabou os 70 anos, irmãos, eles voltaram para a terra. Deus usou Ciro, para libertar aquele povo. Então, eles voltaram.
E nunca mais eles idolatraram ninguém. Então Jesus, ele vai falar aqui, ó, né? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Tá? Então ele assumiu como Messias. Então o primeiro ponto que leva os fariseus não a crer em Jesus foi ele assumir como Messias. Tá? Os fariseus eles tinham um pé atrás, porque Jesus ele se fez filho de Deus, né? E realmente ele era. Então assim, eles não acreditavam, irmão. Eles não acreditaram que aquele pobretão de Nazaré era o filho de Deus. E o filho de José, criado ali junto deles, todos os sábados estavam ali, né, criado no meio deles. Ele sabia as condições pobres que José e Maria levavam. Então eles não creram. Da Galileia, eles não creram. Simplesmente eles não creram, tá? Eles viram, eles enxergaram, eles não enxergaram o Messias em Jesus, na verdade. Eles não enxergaram Jesus como o Messias, tá? Eles não enxergaram, tá? Porque eles só podiam se prostrar diante de Deus. E se eles tivessem acreditado em Jesus como Messias, eles tinham que se prostrar diante do Messias. E eles resolveram não acreditar. Tá? Né? Daqui os irmãos estão vendo que eles pegaram e levaram Jesus até o despenhadeiro abaixo para precipitar eles lá de cima e morrer. Mas Jesus, passando no meio deles, não fizeram nada. Então o primeiro sinal, porque eles não quiseram se prostrar diante de Deus. Eles não acreditaram. Acharam Jesus muito pobre, muito humilde, filho de José. Então, eles não acreditaram. Segundo sinal, que eles não aceitavam Jesus. Eles não aceitaram Jesus. O segundo sinal foi a incredulidade deles. A incredulidade não deixava a incredulidade não deixou eles crer. Jesus, quando ele cura aquele menino lunático, ele fala assim: ô geração incrédula. Então os demônios cegaram os fariseus de incredulidade e não creram em Jesus. E não creram que Jesus era o desejado de todas as nações. Simplesmente eles não creram. Tá? A incredulidade, a cegueira espiritual, né? A religiosidade e outra, irmãos, ainda mais. Além da incredulidade, a boquinha. Eles não queriam largar a boca. Os fariseus eram sustentados no templo, a maioria. Tá? Os saduceus, os fariseus, eles eram sustentados pelos dízimos dos irmãos. Então eles iam deixar a boquinha. Tá? Você vê, Caifás, uma dessas é Caifás, quando o Caifás ele profetiza na vida de Jesus que era necessário morrer um homem pela nação e não perecer a nação inteira. O que Caifás disse? Olha, se nós deixar eles assim, virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Olha aí, tomarão o nosso lugar, quer dizer, tomarão a boquinha. Ali eles mamavam no templo, dia das ofertas, o dia os dízimos que entravam. Então o templo ali para eles não era mais o templo de Deus, era o templo da oferta. Eles viviam daquilo ali. Eles não queriam outra coisa.
O Caifás falou, se nós deixar assim, eles vão tomar nosso lugar, os romanos. Quer dizer, que ele não está importando mais com outra coisa, com a espiritualidade, ele está importando mais com a barganha que vai hoje. Hoje, irmão, muitos pastores só tá preocupado com o dízimo, não vai atrás das almas, não busca as almas indo para o inferno aí ninguém busca. Tá. O mesmo que aconteceu com os fariseus está acontecendo hoje em dia. Não vou generalizar, tem muitos homens de Deus e é necessário um despertamento muito grande, tá, do povo. Mas a boquinha, a incredulidade não deixou eles chegar perto de Jesus, crer. E a boca, tá? O medo de perder a boca, tá? Então, o terceiro lugar o terceiro sinal que os fariseus não creram em Jesus tá aqui em Mateus 27, tá? Mateus 27, 18, que diz assim, porque sabia que por inveja o havia entregado. Inveja, tá? 27, 18, inveja. Terceiro sinal, inveja. Porque os fariseus não faziam os sinais que Jesus fazia. O Nicodemos mesmo falou, Senhor, por que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Quer dizer, eles não faziam os sinais, eles tinham inveja de Jesus, né? Aqui, vou ler só uma passagem aqui em Marcos capítulo, só para os irmãos entenderem, irmãos, que eu não estou mentindo. Em Marcos capítulo 2, né? Marcos capítulo, né? 3, né? Que diz, Marcos capítulo 3, verso 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. Olha aí, inveja. Eles não tinham poder para curar, porque eles não tinham vida no altar. Eles não tinham vida com Deus. Então eles estavam procurando alguma brechinha para criminar Jesus. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntaram-lhe, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Matar ou fazer o bem ou o mal? Salvar a vida e matar? E eles calaram. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, na dureza do seu coração. Disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu a mão, e foi-lhe restituída a sã como a outra. E tendo saído os fariseus, aqui, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam, tá? Procurando ver como matariam, tá? Eles não queriam mais outra coisa, era matar mesmo. Por inveja aqui, 27, 18. Porque sabia que por inveja havia entregado. Por inveja, irmãos. Primeiro sinal. Porque eles não creram que Jesus era o Messias. Porque depois do cativeiro eles não idolatraram mais ninguém. Segundo sinal, a boca. Eu não queria perder a boca e a incredulidade. E o terceiro sinal, inveja. Eles não tinham vida no altar, irmãos. Abadassol, derréria. Ei, irmão. Inveja. Mataram o nosso Senhor. Por inveja, por incredulidade, com medo de perder a boca. Muitas estão assim. Muitos estão assim, com medo de perder a boca. Muitos pastores, muitos homens de Deus aí. Muitos homens que disfarçados de ovelhas, mas são lobos. Com medo de perder a boquinha. Não tem mais poder de nada. Quando ora ninguém é curado, ninguém vai atrás das ovelhas, ninguém busca o maltratado, ninguém cura o cego, o coxo, ninguém vai atrás das ovelhas caídas, amarguradas, pobres. E aí? Assim os fariseus estavam, que é por inveja. Eles não conseguiam fazer o que Jesus falava.
Eles não conseguiam, eles falavam bonito, mas não viviam, tá? Então assim, para de falar bonito, viva o que você prega. Viva o que você prega, começa a viver o que você prega, tá? Seja um exemplo de homem de Deus. Seja um exemplo de homem de Deus, né? Seja reverente. Use a palavra para ganhar almas para o Senhor, para o reino de Deus. Não para ganhar, que nem os fariseus, tá? Ei, sabe o que significa a palavra metanoia? Mudança de mente. Nós temos que mudar e se arrepender todos os dias, tá? Porque nós somos falhos, tá? Então assim, esses foram os 3 sinais porque os fariseus não creram em Jesus, tá? E o pior foi a inveja, porque eles não faziam o que Jesus fazia, amém? Eles nunca fizeram e nem vai fazer, porque Jesus mesmo proclamou contra eles sentença, falando assim que fazei o que vos falam, mas não fazei segundo as vossas obras, tá? As obras deles eram más, falsos, invejosos, incrédulos, avarentos, tá? Então assim, fique com essa palavra, tá? Que Deus possa abençoar você, sua família. Inscreva no nosso canal, ajude a espalhar o evangelho puro, imaculado, tá? Seja sincero diante de Deus. O crente sincero é um crente poderoso, amém? Deus abençoe.